E aí, pessoal, boas-vindas a mais uma análise completa aqui no canal Vamos Fazer Dinheiro. O nosso objetivo hoje é bem direto. A gente vai desvendar a Suzano, simplesmente a maior produtora de celulose de eucalipto do mundo. Tem muito debate em cima dessa gigante e hoje a gente vai sair daquelas métricas superficiais que dominam as manchetes, sabe? Vamos abrir o capô e entender as engrenagens reais desse negócio, os ciclos que mexem com os preços e o que realmente significa colocar o seu dinheiro numa empresa desse tamanho. Para começar, olha só esse número aqui na tela. 4 vezes. Hoje o famoso PL da Suzano, a relação de preço sobre lucro, está girando em torno de 4x. Para quem acompanha o básico do mercado, ver um indicador tão baixo assim já faz apitar aquele alerta gigante na cabeça, né? Parece uma pechincha absoluta, um baita desconto para uma empresa que é líder isolada no setor em que ela atua no mundo todo. Mas aí a gente esbarra numa pergunta de R$ 1 milhão. A Suzano tá mesmo absurdamente barata e é uma oportunidade de ouro agora? Ou será que é uma daquelas armadilhas perigosas para quem entra sem conhecer os bastidores das commodities? Pois é, olhar só para o PL pode contar a história pela metade. Para entender o quadro todo, a gente precisa mergulhar nos dados. Entrando agora na nossa primeira sessão, o paradoxo da Suzano, fundamentos versus realidade. Dando uma olhada nessas métricas projetadas para 2026, gente, os números são de cair o queixo. O preço da ação ali na faixa dos R$ 44 a R$ 48 vem acompanhado de um retorno sobre o patrimônio líquido, o nosso ROE, batendo mais de 30%. É uma rentabilidade fantástica para uma operação industrial pesada. Agora, repara ali no dividend yield, projetado em uns 2, 3%. Isso já dá uma dica importantíssima. Essa não é aquela ação tradicional focada em pingar dividendos na conta toda a hora. A Suzano reinveste pesado, lida com uma dívida alta mais controlada e negocia múltiplos bem baixos historicamente. A grande questão é por que o mercado está batendo tanto nela. Avançando para a próxima parte, o peso do curto prazo, a cautela do mercado. Bom, não se entregam descontos desse tamanho à toa, né? O cenário mais recente trouxe um banho de água fria. A geração de caixa operacional, o EBITDA, veio abaixo do que a galera do mercado esperava e o fluxo de caixa do primeiro trimestre ficou negativo. Para juntar, a queda no lucro tomou uma pancada do câmbio e, como se não bastasse, o volume de vendas foi menor, muito por conta de manutenções que já estavam programadas nas fábricas. É tipo uma tempestade perfeita de curto prazo, ventos puramente operacionais e financeiros, jogando a avaliação lá para baixo e deixando o mercado com o pé atrás. E aí, do nada, a gente se depara com esse contraste gritante, mais de 50%. Mesmo com todo esse barulho e pessimismo recente, o preço-alvo médio que os analistas apontam fica perto dos R$ 68. Isso dá um potencial de alta de mais de 50%, com a maioria esmagadora recomendando compra forte. É uma divergência absurda, né? De um lado, os tropeços de curto prazo, do outro, o valor gigante que a empresa tem na essência. E isso nos leva à próxima sessão, o segredo do eucalipto, o motor da Suzano. Para sacar de onde vem tanto otimismo estrutural, a gente precisa entender o conceito de commodity cíclica. Esse é o coração da tese. A Suzano não é o tipo de empresa com crescimento linear, sabe? Daquelas que lucram um pouquinho a mais todo mês. Todo o negócio deles é dolarizado e totalmente refém de como o preço da celulose está lá fora. Se a celulose sobe globalmente, o caixa da Suzano explode. Se o preço cai, os resultados sofrem na mesma proporção. A dinâmica deles é quase como uma maré. Seguindo em frente, riscos e a montanha-russa, pesando os dois lados. Colocando isso na balança, a gente vê que os pontos positivos do lado esquerdo são incontestáveis. Eles têm liderança global, o que dá uma escala absurda. O custo de produção é super baixo, porque, convenhamos, o eucalipto no Brasil cresce absurdamente mais rápido que no resto do mundo. E a receita em dólar protege muito a gente das bagunças da economia local. Mas do lado direito, os riscos estão ali. A montanha-russa do ciclo da celulose é quem dita as regras. Tem também a questão do câmbio. Se o real ficar muito forte, machuca as margens deles na hora da conversão. E claro, eles têm uma dívida relevante por conta das expansões. É um cabo de guerra constante. E por fim, a nossa última sessão, a estratégia profissional, o timing do mercado. Então, como a gente navega nessa loucura? A tática dos profissionais não tem muito segredo, mas exige estômago. Passo 1. Comprar na baixa. Entra exatamente quando o setor está machucado. O preço da celulose está no chão, as notícias são ruins e o PL está super comprimido. Passo 2. Segurar firme, aguentar a posição enquanto a maré começa a virar.
Passo 3, realizar o lucro lá no topo, quando os resultados estão batendo recorde e está todo mundo otimista. Repara que a palavra-chave aqui não é constância, é ciclo. A grande sacada dessa análise é essa: a Suzano exige timing perfeito. É uma empresa sensacional, absolutamente. Tem capacidade de entregar retornos gigantescos, com certeza. Mas não é o tipo de ativo para comprar e esquecer na carteira esperando pingar rendimento todo mês. É uma tese que pede que a gente entenda de verdade os momentos da macroeconomia e saiba a hora exata de aproveitar o medo do mercado. E para apoiar o nosso trabalho e garantir que análises profundas como essa continuem rolando aqui no canal Vamos Fazer Dinheiro, dá uma olhada no checklist da tela. Deixa aquele gostei caprichado para fortalecer. Aproveita e comenta a sua opinião aqui embaixo sobre as ações da Suzano e esse ciclo louco da celulose. E claro, se inscreve no canal e já ativa o sininho para não perder as nossas próximas análises e conteúdos inéditos. Agradecemos demais pela companhia e pela audiência de sempre. Até a próxima!